Vamos pensar um pouquinho em imposto de renda, mas na verdade, o que tem a ver a restituição do imposto de renda com o que você deposita ali todo mês, que você faz ali no seu INSS, sabe? Essa contribuição que a gente precisa fazer para ter aposentadoria. Aqui no programa, quando a gente pensa em previdência, aposentadoria, a gente sempre traz como referência Veneziane Advogados, com a doutora Cláudia Veneziane. Seja bem-vinda nesse dia tão especial. Gente, eu estou tão feliz por vocês e honrada de estar aqui nesse cenário novo, e eu tô feliz de ter abrindo o programa hoje. Vocês merecem, vocês merecem. Obrigada, doutora. Bom demais ter você aqui, viu? Eu agradeço pelo carinho. Eu que agradeço. Doutora, agora, quais são os principais erros, para quem contribui no INSS, o que eles mais cometem de erro? Olha, os profissionais que mais cometem esse erro são os profissionais autônomos, os médicos, principalmente os médicos, o empresário e os profissionais autônomos que contribuem aí com valor mínimo ou até com valor máximo, cooperados, vocês estão falando da COP, né? Os cooperados, nós temos muitos cooperados, né? Que abrem uma PJ ou aqueles que prestam serviço como cooperado, por exemplo, médicos para Unimed, Uniodonto, enfim, todo tipo de cooperativa. Esses são os que mais cometem. Olha, então já veio até me ganchando aqui com o que a gente falou com vocês aqui da Comevap, viu? Exatamente. Se você é um cooperado, né? Seja também qual for a cooperativa que você participa, fique atento no que a gente vai conversar agora com a doutora. Doutora, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da contribuição. Eu sei que existe o valor mínimo, mas também existe o teto. E graças a Deus, né, gente, que tem gente que pode pagar o teto e tem gente que acaba pagando até mais que o teto. Vamos entender essa situação, quem tem essa contribuição acima do teto, tem um limite que a gente tem que contribuir, porque também dar dinheiro a mais não tem porquê, né, gente? Exatamente. Hoje, o teto previdenciário em 2026 é 8.475. Então, esse é o teto previdenciário. O contribuinte que deseja e que tem condições de pagar um valor maior para a Previdência, o valor vai ser limitado ao 8.475. Então, esse é o teto da Previdência hoje. E o mínimo 1.621. Então, nesse universo aí de mínimo e do teto, o contribuinte pode pagar de acordo com a sua possibilidade financeira. E pagar mais não traz vantagem nenhuma, né, doutora? Não traz vantagem nenhuma. E esse é um tema muito interessante, porque esses profissionais que eu acabei de mencionar, eles acabam, muitas vezes, pagando acima do teto e não sabem que estão pagando. Olha só. Principalmente aquele profissional que é cooperado. A cooperativa ela vai fazer a retenção do valor e, a depender do caso, às vezes ele presta serviço como cooperado, mas ele é PJ também, retira um prolabore, ou ele trabalha como CLT. E quem trabalha como profissional autônomo não tem tempo de cuidar disso. É verdade. Ele abaixa a cabeça ali e trabalha. É isso mesmo. E trabalha. Então, ele precisa de alguém para cuidar disso, para olhar essa questão. Porque senão, o que vai acontecer? Vai jogar dinheiro fora. Com certeza. O que ultrapassa o teto não serve para absolutamente nada, para aquele segurado. Mas eles não podiam nem aceitar, na verdade, né? Não é estranho isso, gente? Sabendo que está pagando a mais, se me dá um troco errado, mas por quem exemplo... que devolve, mas não, se me dá um troco errado, eu devolvo. Gente. Era para devolver tipo R$1,50, devolve R$4, assim, olha, você me devolveu a mais. É estranho isso, A viu? Previdência não avisa. Mas é muito errado Não isso. avisa. Errado. Por A isso, Previdência está tem que faltando acompanhar. ética. Por isso, tem que acompanhar. Agora, vamos supor que a pessoa pagou num código errado, né? E essa pessoa que pagou aí acima do teto, tem como recuperar esse dinheiro? Tem como recuperar quem paga acima do teto, fazer essa restituição, né? Tá. Como a gente faz restituição de imposto de renda quando pagou a menos, pagou a valor maior, quer dizer. Mas também tem como pedir restituição quem pagou no código errado, quem pagou em duplicidade. Ai, que bom, né? Então, não necessariamente quem pagou acima do teto. Então, por exemplo, às vezes aquela dona de casa pagou no código errado ali, aquele dinheirinho suado, né, gente? Pagou no código errado e aí, a hora que vai lá nos procurar, não tem direito, pagou no código errado. Então, o que a gente faz? A gente pede a restituição desses valores que foram pagos no código errado ou de forma errada ou em duplicidade, porque às vezes faz muita falta, né? Pagou 2 meses, por exemplo, pagou 2 vezes janeiro, não pagou fevereiro. Nossa. A gente tem como fazer esse sistema de compensação. Então, dá para consertar.
né? Dá para restituir, dá para corrigir os códigos. Além de quem pagou acima conseguir restituir esse valor. Agora sim, já vou trazer esse reforço para você que está em casa, porque muitas vezes, então se dá eu vou fazer. Muitas vezes a gente não sabe o caminho para fazer isso, tá bom? Então você precisa buscar um lugar que vai te ajudar com segurança, sem você sofrer algum golpe também, porque é outro alerta que a gente traz aqui. Então, uma pessoa de confiança que a gente indica aqui, além do trabalho da doutora Cláudia, é de toda a equipe dela, do Veneziane Advogados. Tá aí para vocês o contato deles o tempo todo, na tela também, obrigado, Alisson, para você seguir Veneziane Advogados, aí você pode, então, entender um pouquinho mais. Doutora, eu comecei falando de previdência, mas também comecei falando de restituição. Quero saber qual que é a ligação de restituição do INSS com essa contribuição também da Previdência, do imposto de renda. Qual a relação que a gente pode falar? Existe uma relação maior do que as pessoas imaginam. Por quê? Porque assim, se você está pagando o INSS a mais, você está fazendo contribuição social com valor maior, isso impacta todo o seu planejamento financeiro, tributário. Às vezes você está pagando mais tributo do que o necessário, né? Porque faltou ali um planejamento. Sim. Então, quando a gente fala em planejamento previdenciário ou planejamento patrimonial, envolve toda essa questão. Né? Então, às vezes, o que é melhor? Você ter uma PJ ou você ser um cooperado? Ou ser um contribuinte individual autônomo? Então, existe um universo enorme que você pode planejar aí a sua vida, profissional mesmo, né? Profissional, tributária, previdenciária, patrimonial, para que você tenha aí uma organização na sua vida. E isso, quem consegue fazer é só um profissional habilitado de fato. Porque não dá para você simplesmente pedir a restituição ou começar a pagar uma contribuição. Não tem um botãozinho que você clica lá. Não dá. Eu acho que querer fazer isso sozinho é jogar dinheiro fora, gente. Que tempo. Nós tivemos o quê? Reforma previdenciária, que impactou um monte de coisa aí na aposentadoria. Sim. Agora a reforma tributária, né, que também está impactando aí uma série de questões aí para quem recebe aluguel, para contribuinte autônomo, para o médico, para o advogado. Então, o que a gente tem que fazer? Se planejar. Sim. E a gente tem que estudar muito para entender o sistema, né? Imagina quem não é da área. Nossa, imagina. Então, se faz muito necessário o planejamento. Para quê? Para não jogar dinheiro fora. Para que você possa investir o seu dinheiro de forma adequada no seu patrimônio, na sua aposentadoria. Porque tributando já está, né? Então, como que a gente vai fazer para pagar esse tributo de forma correta e estratégica para pagar menos? Esse é o pulo do gato. É o pulo do gato mesmo. É o pulo do gato. Agora, esses profissionais aí que pagaram acima do teto, como é que eles ficam sabendo, doutora? Então, para ficar sabendo, é necessário analisar o CNIS. Quem trabalha com cooperativa precisa do extrato das retenções para saber se pagou acima do teto. Uma vez identificado que você está contribuindo acima do teto, você vai pedir para aquele tomador de serviço ou para quem está lhe empregando ali, limitar o teto, tem que ser feito pedido de forma expressa. E esses valores que foram pagos a maior, dá para pedir a restituição pelo sistema da Receita Federal, não é no INSS, né? Porque hoje as contribuições, elas são desde 2011, na verdade, quem faz toda a gestão aí do capital da Previdência é a Receita Federal. Então, pede a restituição lá, não é no INSS. Então, se a pessoa, vou pedir para o INSS. Não, não é. Não é. É para Receita Federal. Olha só que então, tudo tá relacionado ali. Doutora, achei incrível quando você indicou esse tema lá no grupo, né, que a gente tem uma conversa durante a semana para decidir o que trazer para vocês de relevante, que é importante, né? Quando a doutora comentou, eu a princípio falei assim, nossa, mas como assim, né? E aí a doutora nas perguntas explicou para mim, falei assim, gente, faz todo sentido trazer. Então, assim, eu acho que a mensagem que a gente precisa deixar claro para você que está assistindo hoje o programa e de repente está contribuindo e nem sabe se está certo ou errado, é buscar realmente uma assessoria. Vamos citar, então, até para a gente encerrar essa conversa, trazer essa mensagem para quem está em casa e também esses profissionais que precisam ter esse cuidado para ver, será que eu estou fazendo certo? Tenho certeza que tem um monte de gente assistindo pensando nisso. Então, e é importante pensar, viu? O que o pessoal de casa precisa saber? Assim, você pode pedir a restituição dos últimos 5 anos, né?
Você tem que olhar o seu extrato de contribuição aí, o seu extrato previdenciário, para poder ver se você se encaixa nesse, se você precisar de alguma ajuda, procurar um profissional para te orientar nesse sentido. Os principais profissionais são os profissionais autônomos, pessoa jurídica que retira prolabore, às vezes retira prolabore, tem a empresa, mas também trabalha de uma outra forma como cooperado. Hoje é muito comum as pessoas terem 2, 3 atividades e aí está diversificando. Às vezes trabalha registrado e também tem uma atividade extra ali que presta serviços ou tem uma empresa, uma PJ, muito comum. Então, todo tipo de profissional que trabalha em regime de contribuinte individual autônomo, empresário, a dona de casa, o motoboy. Então, é um universo enorme, porque às vezes você não está pagando o teto, não vai verificar essa questão de estar pagando a mais, mas você pode planejar, né, fazer uma contribuição um pouco melhor para ter uma aposentadoria melhor. Você pode conferir se você realmente está pagando no código correto ou se, de repente, pagou no código errado e dá para consertar isso, dá para restituir esse valor. Muito comum, viu, gente, acontecer isso. Então, a dona de casa lá pega o seu dinheirinho suado ou aquele contribuinte autônomo que trabalha ali na correria e ele viu que o amigo ou alguém da família pagava num determinado código, mas para ele não serve. Não serve. Então, o planejamento e a contribuição do INSS, ela tem que olhar a capacidade contributiva, o seu histórico de trabalho e o que você está pensando para o teu futuro. Perfeito. É individualizado. A doutora falou, você pode pedir, eu acho que não só pode, como deve pedir. Exato, deve. Então, coloca na tela, por favor, de novo, porque tem que procurar um profissional, gente, qualificado para poder orientar. E de confiança, E de confiança. E claro que a gente indica, Veneziane Advogados, está aí na tela para vocês o Instagram deles, já segue, procura a doutora que ela responde. Tem vários vídeos aqui da doutora falando de vários assuntos em relação à Previdência. Então, eu tenho certeza que eles vão estar muito bem assessorados aí, né, com toda a segurança e tranquilidade de estar sendo levado com maestria isso. Faz parte da vida, gente. Com vai certeza. Planejar a vida inteira aí. Doutora, obrigado, viu, minha querida? Eu é que agradeço, vocês estão de parabéns, né? Ficou lindo. Ficou bonito, eu tenho certeza que o pessoal de casa está amando. A gente bom, também viu? está. Obrigada, Valeu querida. mesmo, viu?